Isaías capítulo 55. Ó, todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei, sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, as infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu o tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder e comandante para os povos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem sem a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele está próximo. Deixe que o perverso abandone seu caminho e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele, e para nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Porque vós ireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Senhor por um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar, e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o Shabat e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Nem deixa o filho do estrangeiro que se tem unido ao Senhor falar dizendo: o Senhor tem-me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os seus Shabats e escolhem as coisas que me agradam e agarram-se a meu pacto. Precisamente a eles darei eu em minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno que não será cortado. Também os filhos do estrangeiro que se tenha juntado ao Senhor para servi-lo e para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele, todo aquele que abstém-se de contaminar o Shabat e agarra-se a meu pacto, a eles eu os levarei ao meu santo monte e os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz: contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos a eles. Todos vós, animais do campo, vinde para devorar, sim, todos vós, animais de dentro da floresta.
Seus vigias são cegos, eles não dão conta de nada, eles são todos cães mudos, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Sim, eles são cachorros vorazes, os quais nunca se fartam, e eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para o seu interesse próprio, cada um para seu ganho de sua região. Vinde vós, dizem eles, e eu irei buscar vinho, e nós nos encheremos com bebida forte, e amanhã será como este dia, e muito mais abundante. Capítulo 57. O justo perece, e nenhum homem reflete sobre isso no coração, e homens misericordiosos são tirados, ninguém considerando que o justo é tirado por causa do mal a chegar. Ele entrará em paz, eles descansarão em suas camas, cada um caminhando em sua integridade. Porém, aproximai-vos mais, vós filhos da feiticeira, e descendência do adúltero e a prostituta. Contra quem fazeis vós zombarias? Contra quem escancarais a boca e mostrais a língua? Não sois vós, filhos de transgressão, uma prole de falsidade, inflamando a vós mesmos com ídolos sobre cada árvore verde, matando os filhos dentro dos vales, deixando as fendas nas rochas, dentre as pedras lisas do córrego está a tua porção. Elas são teu quinhão, exatamente para aqueles a quem tu tens derramado uma libação, tu tens oferecido uma oblação. Eu deveria ser aplacado com isso. Sobre um altivo e elevado monte, tu tens disposto tua cama, precisamente naquela direção tu te dirigiste, subindo para oferecer sacrifícios. Atrás das portas também e dos umbrais, tu tens erguido teu memorial, porque tu tens te desnudado para outro e não a mim, e subiste ao seu leito. Tu tens alargado tua cama e tens feito um pacto com eles. Tu amaste a cama deles, onde tu contemplaste seu falo. E foste ao rei com unguento, e aumentaste os perfumes, e enviaste os mensageiros para longe, e corrompeste a ti mesmo até o inferno. Tu estás cansada na grandeza de teu caminho, contudo, tu não disseste, não há esperança. Tu tens encontrado a vida resultante da tua mão. Logo, tu não foste afligida. E de quem tu tens tido medo ou temido, para que tenhas mentido? E não tenhas lembrado de mim, nem trazido isto ao teu coração? Não tenho eu mantido minha paz igual aos tempos antigos, e tu não me temes? Eu declararei tua justiça e tuas obras, porque elas não te beneficiarão. Quando tu choras, deixa teus ídolos te livrarem, porém o vento arrebatará todos eles, vaidade os tomará. Mas aquele que põe sua confiança em mim possuirá a terra e herdará meu santo monte. E dirão: aterai, aterai, preparai o caminho, tirai o obstáculo que faz tropeçar do caminho do meu povo, porque assim diz o elevado e exaltado que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para reanimar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Porque eu não contenderei para sempre, nem estarei sempre furioso, porque o espírito deve sucumbir perante mim e as almas, as quais eu tenho criado. Pela iniquidade de sua cobiça, estive eu furioso e o afligi. Eu me ocultei e estava furioso, e ele continuou obstinadamente no caminho do seu coração. Eu tenho visto os seus caminhos, e eu o curarei. Eu também o guiarei e restaurarei o conforto para ele e aos seus pranteadores. Eu crio o fruto dos lábios, paz. Paz para aquele que está distante e para aquele que está próximo, diz o Senhor, e eu o curarei. Mas os perversos são semelhantes ao mar encapelado, quando não pôde sossegar, cujas águas
lançam em direção à costa lama e sujeira. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Isaías capítulo 55. Ó, todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei, sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, as infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu o tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder e comandante para os povos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem sem a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele está próximo. Deixe que o perverso abandone seu caminho e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele, e para nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Porque vós ireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Senhor por um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar, e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o Shabat e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Nem deixa o filho do estrangeiro que se tem unido ao Senhor falar dizendo: o Senhor tem-me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os seus Shabats e escolhem as coisas que me agradam e agarram-se a meu pacto, precisamente a eles.